Olá, meu amigo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com vocês novamente e é um privilégio a gente poder estar junto, conversar junto nesta campanha de jejum e oração que nós estamos fazendo. Hoje eu vou falar com você sobre um personagem bíblico chamado Pedro. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 29. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai meditar na palavra do Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Se você souber, cante conosco isso. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. Que bom que você permaneceu aí. Eu quero saudar, dar as boas-vindas para você que chegou após o nosso início. Como eu disse, nós vamos ler Mateus hoje, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Mas antes, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Damos graças a Ti porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra, que é o nosso alimento, o nosso sustento. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão junto conosco e confiam no Senhor e na Tua palavra. Traz, ó Deus amado, a revelação daquilo que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu creio que você já pegou a sua Bíblia, se você já abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, vamos ler o versículo 22. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. De madrugada, foi Jesus até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre medo de grandes desafios. A situação que nós temos vivido nesses últimos meses nos colocou, numa situação, em muitos momentos, de medo, aonde os desafios se tornaram algo assim muito grande e às vezes algo surreal para que nós realmente pudéssemos alcançar. Coisas aconteceram que nós realmente não esperávamos, mas eu creio que o desafio, os grandes desafios de Deus para a nossa vida nos conduzem, nos levam a um outro patamar. E eu quero usar esse personagem bíblico hoje, chamado Pedro,
apóstolo aqui, servo do Senhor, discípulo do Senhor, nesse texto, nessa passagem, nessa experiência que ele teve com Deus. E eu quero falar algumas coisas rapidinho aqui a você, ministrar no seu coração. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. A primeira coisa que eu quero falar com você, olha, grandes desafios. O que os grandes desafios geram em nós? Primeira coisa, eles geram acontecimentos inesperáveis. Deixa eu te perguntar. Você imaginava, em dezembro de 2019, no dia 31, quando você fez a virada do ano, você pediu, né? Nós todos pedimos um ano abençoado de 2020, um ano diferente. Você esperava que tudo isso fosse acontecer? Estava no seu planejamento passar por uma dificuldade tão grande, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, como as pessoas têm vivenciado isso hoje? Não esperávamos. Então, os grandes desafios às vezes fazem isso com a gente. Eles geram em nós acontecimentos inesperados. A palavra do Senhor diz que Jesus orientou os discípulos, olha, entrem no barco e vão para o outro lado. A expectativa era que depois de uma navegação tranquila, eles pudessem atingir a margem do lago do outro lado, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que uma grande tempestade se formou ao ponto daqueles discípulos lutarem contra aquela tempestade e ao ponto daquele barco afundar e todos eles perderem a sua própria vida. Mas Jesus apareceu no momento exato, não somente para acalmar aquela tempestade, mas para acalmar o coração daqueles discípulos. Talvez hoje é exatamente isso que você está vivendo, um acontecimento inesperado. Talvez hoje a sua oração é essa: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não vim aqui para trazer a resposta para você por que isso está acontecendo. Eu vim para falar a você, independente do que está acontecendo, o Senhor Jesus está com você. Porque a Bíblia diz que mesmo de longe ele olhava e via os discípulos lá no meio do mar lutando contra as ondas. E ele desceu e foi em socorro àqueles homens, e foi isso que realmente aconteceu. E Jesus conseguiu ali lidar com aquela situação toda. Outra coisa importante, como nós vivemos situações de grandes desafios, nós estamos no momento da retomada, irmão. Nós vamos retomar agora, nós vamos partir para o final desse ano. Eu creio que esse ano ainda vai ser um ano de vitória sobre a sua vida. E para isso, grandes desafios exigem atitude de coragem. Olha só o que diz o texto bíblico aqui no versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, que eu vá até ti andando por sobre as águas. Em momento algum nós vemos Jesus ordenando para que Pedro andasse por sobre as águas. O próprio Pedro tomou uma atitude de coragem, dizendo: Senhor, se é tu mesmo, eu posso ir até você andando por sobre as águas, porque eu conheço o Senhor. Se é o Senhor, eu sei que contigo eu posso realizar todas as coisas. É isso que eu quero desafiar a você. Tome uma atitude de coragem. Vá em direção ao Senhor Jesus. Lance uma palavra desafiadora sobre o seu próprio futuro. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E para nós encerrarmos, eu acho que o melhor de tudo isso é que grandes desafios nos levam a experiências sobrenaturais com Deus. Andar por sobre as águas. Não há nenhum outro registro, em nenhuma literatura, em nenhuma história de que isso tenha acontecido com outra pessoa. Isso é uma experiência sobrenatural. Faz quanto tempo que você não tem uma experiência sobrenatural com Deus? Nós estamos chegando aí no nosso final de ano. Aproveite esses últimos meses e clame ao Senhor: Senhor, eu quero ter experiências sobrenaturais com o Senhor ainda neste ano de 2020. Por isso, ore ao Senhor, jejue ao Senhor, leia a palavra e confie. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando. Que essa palavra flua como um rio no coração de cada um deles, derramando a tua graça, a tua unção e o teu poder. Os abençoe, os livra do mal, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.